Fla-Flu, fomos para a final do estadual, confronto mais odioso que o Rio de Janeiro nos proporciona. Eu tava falando aqui da importância histórica do confronto, para quem ainda não tinha assimilado, meu Emanuel do Vale, nosso Fla alternativo, o nosso Guia Rex, o nosso fantástico, o nosso oráculo incrível, estava me ajudando, porque há uma divergência. Divergência não, uma piranhagem, porque ele foi me explicar o bagulho, a vagabundagem do Fluminense, que é isso, né, normal da parte deles. Nessa parada de finais, né, de números, das decisões, de quem ganhou mais, quem ganhou menos, o Fluminense considera uma porrada de jogo que o Flamengo não tinha chance de ser campeão no confronto. E eles contam, boi. É safadeza nível Pedro Gaspar. Os caras contam a porra de um jogo que só um time podia ser campeão. Um quadrangular que se o Flamengo ganhasse não ia ganhar, precisava de outro jogo. Enfim, no cálculo correto de que mesmo em jogos de triangular, quadrangular, enfim, a vitória, os dois times ali que estavam no jogo poderiam se sagrar campeões, que é o caso, por exemplo, de 95, né, do gol de Barriga. O confronto histórico estava 7-6 para o Fluminense. O Flamengo tinha passado à frente em 2021. E aí, com nossa dupla de gajos, de lusitanos, Paulo Souza e Vitor Pereira, a gente toma a virada no confronto e o Fluminense passou à frente. Então, no jogo de ontem, na final, né, decidida ontem, estava em jogo o empate do confronto histórico de finais entre Flamengo e Fluminense, finais no geral, 7-7. E ainda tinha a nuance, que falamos aqui no último programa, que era o troféu do Campeonato Estadual se chamar Arthur Antunes Coimbra. Perfeito. E a gente não ia botar uma taça, a taça Zico, naquele museu que tem uma bicicleta. Cara, eu não esperava que o Zico fosse entregar o troféu. Também não sei se o Zico entregaria o troféu se fossem outros dois clubes na final. Talvez entregasse, né? O Zico é fantástico, extraordinário. Mas quando eu vi a presença do Zico, eu que sou uma pessoa um pouco, né, imagética, criativa, me doeu pra caralho. Os poucos segundos que eu pensei foi assim, se fosse o Fluminense levantando essa porra e o Zico entregando o troféu pros caras, ia ser uma marca fodida, mano. O Zico constrangido. Porra. Ia doer pra caceta. Graças a Deus, o pai do chão interviu, né? Fantástico. E a gente foi para esse confronto histórico. Aí temos um convidado mosquito. Incrível. Fomos para esse confronto histórico, né? Que era muito importante que a gente vencesse. Fora que nos últimos 7 anos, né, Boi? São 5 títulos do Flamengo. O Flamengo perdeu foram exatamente esses 2 pro Fluminense em 2022 e 2023. Acho que tudo que a gente perde pro Fluminense é inaceitável, mas 2023 teve um caráter especial, né? Do Flamengo ir com 2-0 no jogo de ida e tomar um 4-1 no jogo de volta, né? Que é uma parada que eles ficaram, inclusive, se baseando, né? Esse jogo me dói menos, essa final me dói menos do que a final do Paulo Souza. Porque eu acho que foi mérito deles, o segundo jogo. Ah, foi, claro. A final do Paulo Souza, porra, tudo que a gente fala aqui tem registro porque, né, a gente grava desde 2019. A final do Paulo Souza foi uma das finais que eu saí mais transtornado do Maracanã, porque eu não tiro da cabeça que aqueles caras jogaram de sacanagem. Jogaram pra piranhar o técnico, sei lá. Aquilo ali não foi normal. Não tem a ver com estratégia, não tem a ver com esquema tático. Aquilo ali foi piranhagem. E a gente vinha, né, nas últimas... A gente falou isso no último programa, né? 2020, 21, 22, 23 e agora 25, né? Foram confrontos de Fla-Flu na final, estavam 2-2, os últimos 2 entre nós tinham dado Fluminense. Mas em 2024 a semifinal foi Fla-Flu, né? O Flamengo ganha do Nova Iguaçu na final, mas a semifinal foi Fla-Flu e o Flamengo ganhou. E a gente não vai contar isso como final, né? Pelo amor de Deus. Tal qual o Fluminense faz. Mas era muito importante que a gente consolidasse, né, essa vitória pela discrepância que hoje existe entre os times e por toda essa importância histórica que o confronto traz, né? E principalmente essa final em específico. E o Flamengo, a gente falou no último programa também, Felipe Luiz era um dos poucos adversários. É a única derrota do Felipe Luiz enquanto treinador do Flamengo no Campeonato Brasileiro pro Fluminense. No Campeonato Estadual desse ano, o Flamengo tinha empatado por 0-0, né, o jogo contra eles. Tinha sido o único jogo sem vitória do Felipe Luiz, né? O Flamengo ganha todos os jogos. E começa essa final com os 2 jogos, na quarta-feira e no domingo. Quarta-feira o Flamengo faz um jogo irrepreensível, vamos dizer assim, né? Um mole no final, o Flamengo iria com 2-0 pro jogo de volta. Um molezinho no final, né, que deixou ali acesa uma mínima chama pro jogo de volta. Que a galera tentou ler de uma forma otimista, como também o Flamengo vai pro segundo jogo mais ligado, mais atento. Cara, o jogo de ontem, 0-0 é mentira, né? Porque, tal qual no confronto da Copa do Brasil, em 2023,
Não sei se essa é a sua sensação, te passando a palavra, mas pra mim o Flamengo jogou melhor ontem do que jogou na quarta-feira, quando ganhou. O Flamengo ontem foi muito melhor do que o Fluminense, do que havia sido na própria quarta-feira, que tinha sido um bom jogo, um jogo controlado de alguma maneira. Meio merda, né? Sim. Mas não do Fluminense amassar o Flamengo, né? Do Flamengo não jogar bem. Era mais isso, né? Isso. O primeiro tempo muito abaixo do Gerson, do Arrascaeta. E no segundo tempo as coisas... Aliás, você achou uma falha do Rossi, o gol do Keno? Cara, na verdade, não é uma falha só dele, né? Porque o erro dele não é ele não pegar a bola, que é o tal do videozinho que pega, né? A grande falha dele, enquanto goleiro, pra mim, é posicionamento. Ele, saída do gol, parece que ele nunca treinou na vida dele, que ele tem contato só quando tem o jogo. É um fundamento naqueles novo 90 pra ele. minutos, exatamente. É uma nova atividade. O vídeo que tem dele, ele ameaça sair nessa bola, pô. E o Keno tá lá na casa do caralho, boy. Ele não tinha a menor chance de chegar nessa bola. Aí ele chega ele dá uma de Paulo Vitor. Paulo Vitor fazia isso. Vai lá no meio do caminho e fala assim, não dá não. Aí volta. Aí obviamente que ele não vai conseguir pegar a bola. A cabeçada nem foi uma falha em si, mas ele tá sempre mal posicionado. Pra mim a questão do Rossi passa por aí, como goleiro, né? 9 de fora, todos os outros problemas. Mas como goleiro, pra mim, a falha dele é posicionamento. Sempre. Mas a falha é de quem permite cruzamento e especialmente do meu marido, Léo Ortiz. O Léo Ortiz sai 7 centímetros do chão, né? É brincadeira. O pulo que ele deu pra cabecear com o Keno foi de sacanagem, pelo amor de Deus, de churrasco, de confraternização de final de ano. Entendeu? Porque, cara, era um jogo tão na mão que os caras cagaram. A sensação é essa. No final do jogo, o Flamengo cagou. E o gol do título? O Keno. O Keno vai ser o gol do título. Você pegou essa passagem tricolor de quarta até domingo, falando a soberba deles vai cobrar caro. Vai ser cobrado de uma maneira muito cara. Cansativo, né, boy? Estão achando que todo mundo é Vitor Pereira, que todo mundo é Paulo Souza. O Paulo Souza, aliás, ele perde o primeiro jogo, né? É 2x0 o primeiro jogo. O segundo é a gente faz 1x0 e depois toma empate. Então, neste caso, nem todo mundo é Vitor Pereira. E se eu não tiver enganado, no segundo jogo, o Neneca ainda pega um pênalti. Assim, mas no final das contas eu fico com pena, né, boy? Porque o torcedor tem que torcer, mas determinado tipo de fé, de esperança que é a mãe da frustração. Com certeza. Foda também. Agora, mais uma vez os caras tentaram tirar a diferença, primeiro jogando a arbitragem contra a gente, né? E deu certo. Vide a anulação do primeiro gol. Mas tem outro ponto que muito pouco foi falado. Meu irmão, toda a dividida do Canóbio, o Canóbio deixava um pezinho ali, ó. Mordia o mocotó. Dava uma porrada por cima. Isso vai minando o jogo também, né? Vai irritando. Eu reclamei que o Flamengo entra na pilha nesses clássicos. Porque a arbitragem permite essas pequenas faltas, esses momentos que os caras vão instigando os nossos jogadores, vão pilhando, vão perturbando. Porra, e ninguém aqui é otário, né? Se os caras estão batendo, em algum momento a gente vai ter que revidar também. E expus isso no Twitter e o nego falou assim, porra, mas é uma permissividade da arbitragem. Correto. E ontem aconteceu mais uma vez. É porque o Flamengo dominou pra caceta e o Fluminense... Eu acho que o Fluminense sentiu, até no primeiro tempo já, que não ia dar. Mas nesse contexto todo dos 180 minutos, o que Canóbio fez é brincadeira. Perturbou o De La Cruz no primeiro jogo. Cano também é outro que toda vez que... John Arias é outro também que toda vez que vai dividir, deixa o mocotó. Enfim. E acha covardia do caralho também a arbitragem se negar a dar essas pequenas porradinhas no meio campo quando quem faz... que são os jogadores ali do meio, né? O volante ou o próprio meio campo. Mas quando é a porra do Cano, a primeira porrada do Cano, a única porrada do Cano nesse jogo de ontem, o filho da puta deu amarelo. E era uma porrada que já tinha acontecido no meio campo umas 200 vezes. Outro ponto que em todo jogo contra o Fluminense acontece. Meu irmão, quando encostou no Arias é falta. Caralho, angustia, porra. Não pode dividir bola com o Arias. Outra porra que acontecia, isso acontece menos porque o Fluminense mudou o estilo de jogo. Quando era com o Diniz, que ele tinha aquela porra que era proibido dar chutão e tinha que sair tocando, vai no Fábio, aí abre no Manuel, joga no Marcelo, aí não tem espaço para abrir aqui, para jogar pro meio, para avançar, volta. Só que em algum momento dá merda, porque era Nino e Manuel. Em algum momento os caras vão fazer merda. E aí quando os caras perdem a bola, eles se jogam. O que o juiz dá? Falta. Que é outra coisa, não chega a ser uma permissividade porque os caras não estão dando porrada, mas é um... Não vou falar roubo, né? Mas... Você começa a prejudicar o time que tá roubando a bola, sem fazer falta, e beneficiando os caras que, os caras estão fazendo merda. O Flamengo passou por isso uns 2, 3 anos contra o Fluminense, e
volta ao ponto que a gente já falou algumas vezes. A gente, enquanto torcida, reclama pouco de arbitragem e é muito prejudicado, de fora para dentro. Caiu? Voltou? Eu acho que vai ser um movimento que vai cair vai voltar de fora para dentro. Vai voltar, ó. É que eu tô olhando pra live ali. Vai acontecer de fora para dentro, porque a gente, enquanto instituição, não tem esse hábito. Mas é necessário a gente reclamar, pressionar, para que o clube se movimente, antes de mais nada. Espero que na gestão BAP, e o cara não precisa ir pro microfone, não precisa ir pra frente da câmera para reclamar, o cara, no caso, algum gestor, algum diretor, não precisa chiar. Isso é um jogo político que é feito, para mim, ali nos bastidores, na política feita no dia a dia, instituição CBF, comissão de arbitragem. É impossível o Flamengo ser o elo mais fraco político nessa questão toda. E não falo nem pelo Flamengo ser o trem pagador da porra toda, né? É porque é muito fácil roubar a gente. É muito fácil roubar o Flamengo. Qualquer narrativa criada contra o Flamengo é aceita pela mídia, porque a maior torcida não é a nossa, a maior torcida é anti-Flamengo. Então, o erro de ontem vai ser um erro muito pouco falado. Tem 2 casos muito específicos para mim que me irritam muito, que aconteceram e ninguém falou porra nenhuma. E eu sempre cito aqui. É o lance do que desmaia um Santos na Arena da Baixada. Eu acho que é o Renato Kaiser que dá uma ajoelhada na têmpora do Santos. O Santos desmaia. O lance termina como gol do Atlético. E valida uma porra do gol. Eu acho que nesse mesmo jogo o Kaiser dá um soco no cara. Toma um cartão vermelho. O juiz vai pro VAR, vê que ele deu um soco, volta e deu uma amarela. É outro jogo. E tem um lance no Flamengo e Chapecó que o Gabigol sai de trás da linha do meio campo, faz o gol e o nego dá o impedimento mesmo com o VAR. Então são coisas que acontecem com a gente. Isso são só 2 exemplos, tá? Isso acontece com a gente periodicamente, mas não tem a dimensão que deveria ter porque acontece com o Flamengo. Então, se é assim, a gente, enquanto torcida, e o Flamengo, enquanto instituição, tem que se posicionar para que mude, né? Para que a gente pare de ser roubado. A gente joga o Flamengo e Palmeiras com 7 desfalques, 8 desfalques durante a pandemia, que é uma coisa, no mínimo, para usar de eufemismo, no mínimo razoável. Você vê que teu adversário está com 8 desfalques, você fala, porra, então a gente espera. Os caras insistiram para ter a porra do jogo, para ter a vantagem de jogar com o nosso sub-20. E mesmo assim não ganharam. Então, há algumas narrativas estabelecidas há muito tempo, como a Flapress, como o Flamengo beneficiado pela arbitragem, que a gente precisa combater, mas combater com exemplos, combater com vídeo. Eu não tinha visto que o 94 do Fluminense tinha que ser expulso. Primeiro porque eu não consigo nem, em alguns momentos eu não consigo nem identificar os jogadores, dada a minha condição oftálmica. Quando eu vi, eu falei, porra, não é possível. Porque assim que eu saí no Maracanã, um dos primeiros tweets que eu vi era o Thiago Silva já reclamando, porra, falando que foram roubados. E aí essa coisa vai ganhando uma dimensão e vem vascaíno, vem botafoguense, vem palmeirense, vem gremista. Essa porra que era uma reclamação, um choro aqui, regional, do Rio de Janeiro, ganha dimensão nacional e o Flamengo fica como o grande vilão da porra toda. Então, um movimento nas redes sociais importante é a gente começar a estabelecer, divulgar e disseminar vídeos em que o Flamengo é roubado. Tem um perfil, né, do nosso querido amigo do Smithsonian, o Vinícius. Erros contra o Fla. Esse perfil é importantíssimo para que a gente comece a debater e rebater algumas narrativas criadas na imprensa e no arco-íris, para que as pessoas pelo menos passem a ter vergonha de roubar a gente de uma maneira tão descarada, né? Ou seja, ontem era para ser 1-0 no mínimo e a porra do Otávio expulso. O cara não ganhou nem o vermelho, o Flamengo não teve nenhum gol do Juninho. Do Juninho não, perdão, do Plata. Então... E o Otávio seria expulso no primeiro tempo, né? Exato. Se fosse expulso no primeiro tempo, né? Exatamente. Tô que a palma dele é lenha. Ontem foi um esculacho, né? Foi um imenso absurdo, porque para além, né, da questão da expulsão, que era, né, um escândalo, essa é a verdade mesmo, porque ela, na verdade, se torna um escândalo ainda maior quando você compara com a falta com a falta que o árbitro marca e que o VAR chama para que ele marcasse do Juninho no gol do Plata. Quando você compara os 2 lances, você vê, pô, isso aqui é arbitragem deliberadamente influenciando no resultado do jogo. A nota oficial que o Fluminense lança no meio de semana, que a gente estava aqui brincando, que eles, no pré-programa, porque o Fluminense cita a dublagem, né, do Gustavo Machado, né, o nome dele no perfil. Se eu não tiver enganado, Cabeludo? O Cabeludo. O Fluminense cita... Cara, é um momento assim, eu vou te falar que eu tenho duas opiniões / sentimentos sobre essa questão, antagônicos. Primeiro, porra, é claro que isso é muito ruim, porque condiciona a arbitragem pro jogo seguinte, né? Você começa a pilhar os confrontos. Aliás, todos os clássicos do Flamengo
Tem isso. É uma pilha. Quando tem jogo depois, né? Quando é ida e volta, vamos botar assim. Pô, quando chega no final que os caras não derem nada, não derem bola de jeito nenhum. Primeiro que já começa o jogo pilhado. Dando porrada, dedo na cara, bola pra longe e tal, não sei o quê. Quando acaba o jogo, vamos de tumulto. Cria uma zona qualquer aqui, pega um fiapo de briga aqui e, pô, escalona o negócio pra ver se cria motivação pro jogo seguinte. E o jogo seguinte é outra ataca, né? Foi pro sol, fez sombra, toma outro pau. Não tem jeito. A realidade é essa. Mas, por outro lado, e aí vem um lado que pra mim é positivo, cara, quando eu vejo os rivais presos nessa narrativa, eu consigo ver esses caras enterrados por anos. Anos. Quando sai o Fluminense, depois de um jogo que ele é claramente beneficiado pela arbitragem em 300 aspectos, e o cara sai dizendo que é prejudicado, eu acho fantástico. Se eu tô perto, eu falo assim, foi prejudicado mesmo. Falo assim, você precisa acreditar que você foi roubado hoje, pra você seguir a temporada dessa maneira. O Vasco tá inserido nessa merda tem 20 anos. Por causa disso, porque o Vasco é sempre perseguido. Eu acredito que o Vasco Contra é uma tudo e merda. contra todos. Né? O Vasco é uma merda. Eu falei aqui no último programa, o confronto Flamengo e Vasco me assustou. Eu não tinha... E olha que o Vasco já caiu 4 vezes, né? Eu perdi a conta, Boi. Caiu 4 vezes e uma não subiu, então jogou 5. Eu acho que é isso. Eu nunca tinha me assustado num confronto Flamengo e Vasco como eu me assustei semana passada. Assustador. O Flamengo jogando a 20, 30% do que podia e o Vasco não esboçava uma reação, não esboçava uma alfinetada no Flamengo, tipo assim, vou dar um susto. Não dava. Falei, esse time, se não entrar nos 3, 4... E não são 3, 4 caras a caralho. 3, 4 caras pra resolver jogo. Vai entrar um zagueiro foda, um meio campo foda, um centroavante pico, um ponta que vai barulhar o bagulho. Se não entrar esses caras, mas vai brigar com força, 18º com força. Se cair em 17º ainda é vitória, tá? Porque vai cair de 18º pra baixo. E o Flamengo domina sem fazer força, né? Nenhuma. Sem correr. E os caras continuam amarrados nessa narrativa de que são prejudicados. Uma merda de time desse, como se alguém precisasse prejudicar uma merda de time dessa. Porra, você vê o Verratti fora da área, é brincadeira. Parece que ele vai ter um AVC. Se ele tiver que dominar a bola, tocar pro lado, ele tem um AVC. Ele não consegue, ele não foi preparado psicologicamente pra fazer aquela merda ali. Ele não consegue fazer. E o time do Fluminense, se o John Arias pegar uma gripe e ficar fora 3 semanas, o Fluminense cai em setembro. Acaba. Horrível, não sobra nada. O Thiago Silva, que poderia ser, que já tá com 40 anos, que poderia ser alguma coisa, os caras jogaram pra esquerda pra enfiar um zagueiro merda na direita. Eu não consigo entender essa matemática, Bui. O cara fala assim, não, o cara que joga muito, ele consegue fazer outra posição pra botar um medíocre ali. Tu tem que sugar tudo, a última gota de sangue do Thiago Silva e falar assim, pô, ele é o gênio, bota ele no lugar dele, e o ruim, tu bota qualquer um, que o cara vai ser ruim, o cara vai ser desgraçado na direita e na esquerda, então bota ele na esquerda, não tem problema. Mas pelo menos o Thiago Silva tá na direita. Botaram o Thiago Silva na esquerda, moral da história, primeiro lance dele, falta amarelo. Primeira jogada dele, deu uma porrada, tomou amarelo. E o outro, que é Ignácio. Quem é que fala Ignácio? Ninguém, é Inácio. Aí chama o cara de Ignácio, que aparentemente é assim que tem que chamar. Uma merda. Bota ele, Fábio. Tinha uma trinca ali da saída de bola do Fluminense, que era um zagueiro chamado Ignácio, Samuel Xavier e goleiro Pastor Fábio. Brincadeira, show de horror, que eles fizeram a saída de bola ali. Se dá mais 10 minutos de Flamengo ali recuando, recuo de bola pro Fábio, é espetáculo, Boi, espetáculo. Ele parece que vai entrar que vai, ter um negócio na cabeça dele ali, ele não sabe o que vai fazer. Loucura, ele conseguiu quase fazer a mesma merda 5, 6 vezes. É porque ele conseguiu ser desgraçado da bola com o pé e ser fantástico com a mão. Esse equilíbrio aí é que traz a magia da carreira dele. O Plata, um cara que é horroroso com o pé, vai tentar driblar um maluco que é rápido pra cacete. É foda, é demais. Você pensou tanta coisa que tu quase desmaiou agora. Pensei coisas que eu poderia falar, que eu poderia me trazer problemas, que eu poderia... Entendeu? Porra! Aí o meu Platinha... Caralho, meu Platinha... Que nego já estava sendo covarde também na rede social. Porra, vocês estão foda. Não, o meu Platinha... Vocês estão pegando a porra do Jaime e do Mauro César, vocês estão querendo ter algum alvo, porra, de qualquer maneira. Meu Platinha se sacrificou pelo grupo, jogando de centroavante nos 2 jogos, e também sacrificou a própria torcida com as atuações horrorosas que ele teve na final. Caralho, acabei de falar de Jaime e Mauro César, Mas ele ia fazer o quê, Boi? Ia meter mais um gol de título. Foi roubado dele, mais um gol em final. Cara, eu acho ele deu uma chapada de esquerda. Linda, Boi, linda. O Gonzalo Plata é o jogador folclórico e decisivo que a gente precisa. Tava faltando um jogador desse. Não, mas falando na moral, foi sacrificado mesmo. Botaram ele numa posição que, porra, não é dele. Aliás, claro, né, por questão de desfalque, de minutagem, outro também que foi sacrificado foi o Luiz Araújo. É a dupla xereca prateada. Incrível. Outro que foi sacrificado foi o Luiz Araújo, né? Na ponta esquerda, ficou encaixotado lá os 2 jogos. E arrumando merda com o Mano Menezes. Pelo menos pra isso aí, ele fluiu legal. Eu acho que quando o Flamengo tiver a volta do Pedro, as aí, coisas vão... 8 mil gols por jogo. Loucura.
Aliás, esse confronto, a gente falou aqui, né? Esse confronto era confronto de 5 de diferença. 4 de diferença. Mole, Se Fla-Flu na mole. final. E o Rascaeta tá reassumindo as faculdades cognitivas e os poderes do corpo, né? De estar encarnado. Ele tá se reacostumando a estar entre os encarnados. O mundo dos vivos. Bonito, bonito. Aliás, elogiei o Luiz Araújo aqui pela luta, mas o gol que ele perdeu ontem é inaceitável, né? Que ele foi dar um totozinho por cima, pô, brincadeira. A Rascaeta falou assim, pô, pelo amor de Deus, faz e me abraça. Me dá essa moral, me dá essa moral. Dele. Não tem jeito. É brincadeira, né? Ontem ele jogou pra caceta. Mas nós vamos falar, antes de a gente entrar, não, vamos falar do time primeiro pra gente fechar Calma aí com... que pingou mais aqui. É mesmo?